Então, gente, bom dia. Vamos dar continuidade, então, ao nosso trabalho de formação na área de teoria das representações sociais. Hoje, provavelmente, acredito que sim, né? Muito provavelmente mesmo. Eu falo provavelmente porque a gente nunca sabe, né? Não sei caso dúvidas que vocês possam ter, se a gente vai ter que parar. Lembrem-se que vocês podem me parar e me questionar a qualquer momento, né? Mas acho que hoje a gente consegue terminar essa explanação sobre a teoria das representações sociais. Vamos lá, então. Vamos retomar de onde nós paramos, que é construções simbólicas da realidade, né? As representações sociais implicam, então, um significado comum de objetos ou eventos sociais para os membros de uma comunidade. Acho que nas definições da professora Denise Judelei e do próprio professor Sérgio Moscovici, a gente viu que é isso que acontece, né? Desde a nossa brincadeira lá do verde para brócolis, a gente começa a perceber que é um significado comum que as pessoas carregam. E é óbvio que vão operar na sociedade, vão atuar na sociedade com isso que fica na mente delas de um operador social ou de um significado social que é compartilhado por alguns membros do grupo ou por muitos membros do grupo, vai depender do grupo, vai depender se essa representação social é hegemônica ou não. Os significados dessas representações compartilhadas, elas dependem das normas sociais, ou seja, se eu tenho uma sociedade mais liberal, uma sociedade mais conservadora, se eu tenho uma sociedade mais antiga, se eu tenho uma sociedade mais recente, se eu tenho um grupo que está unido por conta de lutar contra determinadas normas ou a favor de determinadas normas, então os significados vão variar de acordo com as leis desses grupos. Os valores, obviamente, que aí não são normas positivadas, não é uma lei escrita, não é uma constituição, não é um código, mas são valores que são também compartilhados, né? São valores que acham que a família tem determinado status ou deve ser de uma determinada maneira, ou que a doença deve ser tratada de uma determinada maneira. Se estou falando de uma comunidade cardiologista, se estou falando de uma comunidade de obesos, se estou falando de uma comunidade tradicional no Alto do Xingu, se eu estou falando de uma comunidade quilombola em São Mateus, se eu estou falando de uma comunidade da cidade, se eu estou falando de uma cidade de valores rurais. Então, isso tudo aí vai contribuir para construir esse significado. E, obviamente, a história comum da comunidade, né? Por exemplo, judeus e alemães, né, veem ou constroem representações sociais sobre o Holocausto de maneiras diferentes, né? Óbvio que tem uma história na comunidade que permite que eles façam leituras de modos diferentes. O objeto é imediatamente, simultaneamente percebido e conceitualizado. O que é isso? Percebido entra pela percepção pelos órgãos dos sentidos, conceitualizado, racionalizado, tornado conceito, em termos de sua simbólica e significativa realidade. Tá? Então, para alguns representações sociais, para alguns grupos nem são representações sociais, para outros já são. Por quê? Por conta dessas diferenças aqui de construção simbólica. Elas são forma e conteúdo, ou seja, o conteúdo das representações sociais podem variar de um grupo a outro, de uma cultura a outra, de uma época a outra. Inclusive, existem estudos que pegam, por exemplo, de épocas, né, de grupos e de culturas. É mais fácil fazer essa relação, existem muitas pesquisas sobre isso, né, de grupos a grupos, direita e esquerda, culturas diferentes, chineses e brasileiros, épocas diferentes. Se essas representações sociais são de pessoas mais velhas sobre um determinado fato no passado, por exemplo, sei lá, os anos dourados do Brasil, a ditadura militar no Brasil, pegar alguém que viveu a década de 60 e alguém que nasceu na década de 80, a representação provavelmente deve ser diferente sobre aquele fenômeno. A lógica ou a maneira como se pensa também depende do contexto social, cultural da pessoa. Se a pessoa é mais rica, se a pessoa é mais pobre, se a pessoa estudou mais, se a pessoa estudou menos. Obviamente que essas variantes socioculturais, socioeconômicas, sociopolíticas vão
variar as representações sociais, ou fazer com que elas variem. São convencionais as representações e prescritas, porém dinâmicas. O que é convencional e prescrito? Significa que há uma rigidez, a representação social não muda assim de uma hora para outra, né? Passou 2 dias, já mudou a representação social. Não é assim. Elas são convencionadas no grupo, elas são prescritas ao grupo e elas têm núcleos centrais que elas demoram se modificar, tá? Mas elas são dinâmicas no sentido que elas mudam, não significa que elas vão ser eternas, tá? Então, as representações sociais orientam a maneira como se interpreta a realidade. Acho que isso já ficou claro para nós aqui. E por isso que é importante estudar, não é um estudo teórico. A psicologia social, quando se preocupa com essa interpretação da realidade, ela está preocupada, na verdade, com a maneira como as pessoas interpretam os fenômenos sociais a que vivem. Se acham que são importantes, por exemplo, as relações igualitárias entre os gêneros. Se a sociedade não interpreta que há uma interpretação igualitária dos gêneros é importante ser falada, ela despreza isso e mantém as estruturas patriarcais. Então, as representações vão orientar como se interpreta a realidade. Vai dizer se existe um lugar, um modo de trabalho, se existe um valor para aquele trabalho, quanto deve ganhar aquela pessoa, tá? Apesar da natureza convencional e prescrita, as representações sociais são dinâmicas. O título já expliquei, né? Convencional significa que está ali preso, prescrito, é ensinado, inclusive, é uma tradição, tá? As pessoas já começam, então, a praticamente catequizar, doutrinar, isso desde criança, certas representações sociais, porque vive em sociedade. Não dá para você colocar a criança numa bolha. Ela vai ver televisão, ela vai conversar com os pais, avós, familiares, ela vai conversar com os iguais na escola, ela vai com... E esse trânsito simbólico é que constrói a maneira como a pessoa olha para a vida, se mais para um lado ou mais para o outro. Mas essa dinamicidade significa que elas podem mudar, tá? Elas demoram um pouco, mas elas mudam, tá? Jamerson, tem um tempo para uma representação social mudar? Não tem. Não tem. A gente não consegue calcular assim, olha, só quando a gente faz estudo da história, né? Quando a gente faz uma história da vida cotidiana, quando a gente faz uma história, olha para o passado, faz uma história dos acontecimentos, enfim, da cabeça das pessoas, da maneira como elas viam algumas coisas, a gente consegue ver essa dinâmica acontecendo, né? Se a pessoa pode ou não pode, o que não pode, tá? Como as pessoas vivem com determinada realidade, tá? As percepções do mundo, concepções, comunicações e ações estão continuamente mudando com o desenvolvimento na realidade social. Representações sociais podem ser vistas como uma rede de imagens e conceitos que interagem e cujos conteúdos se modificam continuamente, tá? A mudança das representações sociais está vinculada à informação disponível nos meios de comunicação, com tudo que circula na sociedade e com a complexidade e rapidez da comunicação. Então, percebam que sobre essa construção, sobre isso que nós estamos falando de representação social. Então, você tem um grupo de indivíduos e você tem um objeto a ser pesquisado, que é representacional, então você pode fazer um estudo de representações sociais. No nosso caso, por exemplo, como está trabalhando com a Covid, com o isolamento social, isso são todos objetos, né? Ficar em casa, máscara para você, quais as coisas que vêm na sua cabeça que você pensa máscara? E aí, obviamente, dependendo do grupo, você vai entender que o isolamento foi de um jeito, que o isolamento foi de outro, mas poderíamos fazer qualquer outro tipo de estudo, tá? Então, o campo das representações sociais, ele é muito vasto, ele é muito aberto, e são geralmente estudos realizados com um viés estatístico, com uma característica de massa, tem que fazer muitas perguntas, né, no caso, para você rodear o fenômeno, tá? E como não pode ser com 5 pessoas que você vai descobrir a representação social. Porque a impressão da representação social, a gente já consegue, assim, pensando, porque é senso comum, né?
a gente começa a falar, ó, eu acho que vai para isso, mas você tem que confirmar essa situação. O último estudo de representações que eu fiz foi sobre gênero na escola. Nós fizemos uma pesquisa grande, né, com alunos do ensino fundamental, do ensino médio, alunos do ensino superior e professores. E percebemos coisas assim, sabe? Tipo que o estatuto ontológico, o que é estatuto ontológico? O ser das representações se mantém estável para muita coisa. Então, assim, alguns lugares sociais, algumas maneiras de ver continuam muito parecidas com 100 anos atrás, apesar das evoluções na comunicação sobre o gênero. Por que a psicologia se preocupa com isso? Porque é a maneira como a realidade é construída. Então, os processos de preconceito, de discriminação, o sucesso de uma determinada terapia, o sucesso de uma determinada política pública, ele é determinado por como as pessoas encaram aquela realidade. Aceitam ou não, modificam ou não, percebem ou não uma dada realidade. Então, vamos fazer uma síntese? Por que as representações sociais são sociais? Tem um critério quantitativo, um critério genético e um critério funcional. O critério quantitativo é porque são compartilhados por um grande número de pessoas e grupos. Tá? Então, não são representações individuais, são sociais porque elas fazem parte de um grupo social, né? Então, um grupo de pessoas maior. Critério genético, são construídas socialmente. O pensamento social é construído nas e pelas interações sociais. Portanto, o objeto da psicologia social é o social e não o individual que compõe o social como um todo, nas interações e no pensamento social. Então, percebam que há uma diferença grande entre a sua personalidade, aquilo que é seu, eu, né? E o seu eu disperso naquilo que é social em você. Porque nós fazemos parte de grupos e compartilhamos um pensamento que não é individual. Nosso pensamento é, em parte, social. Então, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, também é construída socialmente. Tá? E tem um critério funcional, que são guias para a comunicação e para a ação. Funções das representações sociais são evidentes quando se compreende sua natureza social, né? Se a gente entende que a natureza das representações é social, a gente entende mais facilmente. As representações sociais permitem que os indivíduos transformem uma realidade estranha, desconhecida, em uma realidade familiar. Essa apropriação mais familiar, que era uma coisa, igual uma palavra que eu não conheço, que começo a usar ela no meu cotidiano, no meu vocabulário, e daqui a pouco ela já não precisa nem pensar para usar a palavra. Ela já está entranhada em mim, ela já faz parte do meu contexto, tá? As representações sociais permitem a comunicação entre os indivíduos, tá? Porque sem essa comunicação não seria possível, sem essas representações, que a gente se comunicasse, porque as pessoas têm que compartilhar as coisas, os entendimentos. Quando as pessoas dividem significados sobre eventos e objetos, existe a possibilidade de se estabelecer relações entre eles, entre as pessoas e entre os objetos. É a maneira como a mente funciona. E as representações sociais guiam a ação social. As representações sociais servem para justificar as decisões, posições e condutas adotadas diante de um determinado evento. Ou seja, é muito difícil alguma coisa estando na sociedade escapar das representações sociais. Vamos pensar o deputado, o legislador, o vereador, enfim, o legislativo, eles constroem leis com bases nas suas representações sociais de mundo. Então, vamos dizer, o aborto é proibido no Brasil. Mas como que é proibido? É proibido por quê? Quem vai fazer as leis? Os legisladores. Quem que eles vão estar pegando ali para fazer as leis? A consciência deles. Eles vão estar utilizando a consciência representativa. É por isso que existe uma democracia, né? Funciona a democracia nesse manejo, né? Dessa maneira,
que é o quê? As pessoas compartilham sentidos e constroem suas leis, a maneira de viver, a partir dessas representações sociais. Pegando o livro do Sérgio Moscovici, né, La Psicanálise, Sua Imagem, Son Public, né, Psicanálise, Sua Imagem, Seu Público, é apresentada em 61 uma problemática específica. O que está lá no texto do Moscovici? Como é apropriada, transformada e utilizada pelo homem comum uma teoria científica? Esse é o problema do Moscovici. A problemática mais geral seria como se constrói um mundo significante, um mundo com significados, a partir de uma teoria científica. E ele usou para isso a psicanálise. Tá? No Brasil, a tradução, né, do Psicanálise, Sua Imagem, Seu Público, se deu em 1978 com o título Representação Social da Psicanálise. Mas a primeira parte, apenas a primeira parte desse trabalho foi traduzida. Em 3 anos, 1953 a 56, 230 jornais e revistas não especializados publicaram 1.600 artigos sobre psicanálise. E foi esse aí o que o Moscovici utilizou para trabalhar. A partir dessa constatação, Moscovici então lançou uma problemática específica: como é apropriada, transformada e utilizada pelo homem comum uma teoria científica. Ele poderia ter pegado qualquer outra teoria científica, mas pegou a da psicanálise. E uma problemática mais geral: como se constrói esse mundo significante. Esse projeto se revelou ao mesmo tempo geral e específico. Específico porque visa a compreensão de um fenômeno particular, que é a difusão, a apropriação do conhecimento científico. Mais geral, porque analisa os processos pelos quais os indivíduos, em interação social, constroem teorias sobre os textos sociais e torna viável a comunicação e a organização dos comportamentos. Para ele, para Moscovici no caso, em nossas vidas cotidianas, às vezes usamos conceitos como, por exemplo, inconsciente, complexo, histeria coletiva, como se fossem naturais, né? Tipo, a pessoa está complexada, ou agora muito, depois da Valesca Popozuda, né? Recalque. Fulano é recalcada, fulano é recalcado. O que seria isso? Usar naturalmente um conceito científico. E mesmo a pessoa não estudando, não sabendo psicanálise. Ou seja, usamos conceitos do conhecimento científico para explicar o mundo que nos cerca, como funcionamos psicologicamente. Quem nunca viu uma torcida se tornar histérica na hora do gol do seu time de futebol? É claro que essa não era a noção desenvolvida por Charcot e usada por Freud. E é isso que Moscovici queria estudar, tá? Então, ele constrói os livros com base nisso. Quero lembrar ou fazer uma observação que aqui é importante, tá, gente? Esses slides, eles não são meus, tá? Ele é da professora Elza Tecchio, da Universidade Federal da Bahia. Né? Ela usa esses slides na sua disciplina de Psicologia Social. A Elza é minha amiga, tá? E aí eu estou tomando a liberdade de poder usar os slides dela. Estou fazendo mudanças, trocando alguns conceitos, mudando algumas coisas da maneira que eu gosto de ensinar, mas a base, a estrutura é toda da professora Elza Tecchio, tá? Fazer essa observação que é importante, né? Pegou os slides da professora Elza, não, tô modificando e, obviamente, né, com a autorização da professora aqui, não estou colocando aqui como se fosse meu, né? Então, vamos lá. Estou fazendo as modificações a partir da estrutura que ela montou. Mas eu achei que ficou tão bem explicado, né, que falei assim, vou usar na formação do meu grupo de pesquisa. Inclusive, poderia chamar alguns professores para estar dando formação para vocês também em momentos da nossa pesquisa, tá? Inclusive, nós vamos ter um congresso, né, dos professores da área de representações sociais. A gente está montando, tem um grupo, inclusive, que está a todo vapor aqui, que é a ADEPS 2020. Compõe o grupo eu, né, representando o IFES, professor Rafael representando a UFES, professora Sabrine representando a UFF, professora Elza representando a UFBA, a professora Ingrid representando a UFMG, professora Luciene e professor Denis representando a Federal Rural do Rio de Janeiro,
e o professor Marcos Lima, representando Marquinho, acho que é da Universidade Federal da Paraíba, tá? Então, inclusive, vocês vão ser convidados a participar deste evento também. Vai ser todo online, vai ter palestras sobre direitos humanos, vai ter palestra com a professora Cleonice, vai ter palestra com professores internacionais, professor Cícero, né, com, deixa eu ver, com um professor de Portugal, que ainda está se definindo qual deles que vai fazer parte, tá? Então, vocês vão estar, porque muito provavelmente deve ser o professor Joaquim, mas, enfim, vocês vão ser convidadas para este evento, tá? Mas vamos lá, procedimentos. Geralmente, o que o Moscovici fez, né? Ele fez entrevistas, análise das relações entre os sistemas de comunicação social e as representações sociais, em revistas, né, de divulgação geral, que era a Elle e a François, no jornal La Croix, que era de divulgação católica, e La Humanité, de divulgação comunista. Então, ele pegou uma vertente católica, uma vertente comunista, e de duas revistas de divulgação normal para analisar aquilo ali junto com as entrevistas, tá? A gente faz muito uso dessa técnica de Moscovici até hoje, tá? A minha tese de doutorado, por exemplo, ela se construiu dessa maneira, tá? Tá, inclusive, aqui a minha tese, né? Deixa eu ver se eu não estou mostrando, se eu estou mostrando direito para vocês isso, né? Mas está aqui a minha tese de doutorado, né? Se chamou As Artimanhas do Sagrado, né? Sujeitos religiosos e a construção de representações sociais importantes à formação identitária. Vai sair na forma de livro muito em breve. O que eu trabalhei, né? As representações nessa maneira que o Moscovici está trabalhando, né? Só que com o tema da formação da identidade religiosa, né? Então, eu fiz entrevistas com católicos, com evangélicos, com afroconfessionais, todos falando sobre si mesmos e falando sobre os outros. E tentei colocar, então, a percepção das representações sociais sobre fenômenos interessantes e que sofrem a porosidade, ou seja, que sofrem a interferência das representações sociais da pessoa, tá? Então, mas essa técnica, então, ela é replicável. O Moscovici começou e a gente vai, então, replicando, tentando entender aí, nesses últimos aí 30, 40, já está fazendo já 60 anos, né? Enfim, não, 60 anos já fazer, né? Porque foi em 61, né? 71, 81, 91, 2001, 2011, 2020, vai fazer 60 anos, gente, nossa senhora. Então, a gente vai estar continuando aí os caminhos aí do Moscovici, tá? E aí ele foi percebendo que existia propagação, difusão e propaganda. São três fenômenos que fazem parte das representações sociais. Eu, inclusive, usando o meu... Vou até procurar aqui. Eu falo um pouco, tem um artigo que eu falo um pouco também sobre esse fenômeno. Eu vou passar o link para vocês. Eu escrevi um artigo chamado, com a professora Zeide, com a professora Maria Cristina Menando, chamado Representações Sociais de Cristãos e Mídia Religiosa de Massa, Propagação, Difusão e Propaganda no Discurso do Edir Macedo, tá? E eu vou passar, então, para vocês aqui no chat, se vocês quiserem dar uma olhada nesse artigo meu na UERJ, tá? Na revista Psicologia, Saber Social. Tá? Então, tá aqui no chat, né? Vamos falar aqui, de final de contas, o que é propagação, difusão e propaganda. Vamos lá. Propagação é uma modalidade de conhecimento em que as mensagens produzidas por membros de um grupo se dirigem ao seu próprio grupo e visam harmonizar o objeto da comunicação com os princípios que fundam a especificidade do grupo. Então, propagação é quando o grupo fala para si mesmo,
e quer, então, reforçar a ideia do grupo, tá? Você escreve para o seu grupo. Por exemplo, a imprensa católica fala da psicanálise, identificando seus princípios que são negativos, por exemplo, a libido, e a construção de uma visão dessa mesma teoria compatível com o cristianismo, valores espirituais, visão integrada do homem. Então, o que elas tentam fazer? Elas pegam a psicanálise e tentam adaptar para o seu grupo. Então, quando a gente fala para o nosso grupo, a gente fala diferente do que quando a gente fala para um grupo, um outro grupo, entendeu? Então, esse aqui, a imagem, a imprensa católica, então, o que está falando é da pesquisa do próprio Moscovici. Mas o fenômeno de propagação é esse. É quando a comunicação se dá em mensagens produzidas para o próprio grupo. Tá? Difusão. Não se dirige a um público específico, mas a uma pluralidade de públicos. As mensagens sobre um objeto organizam-se de forma indiferenciada, na medida em que ignoram as diferenciações sociais. Então, difusão é para todos os grupos. Não importa qual grupo vai estar passando aquela mensagem. Na pesquisa de Moscovici, seria a revista Elle e a revista François, falam da psicanálise de forma aberta, difundindo pontos de vista contraditórios e mostrando como se trata um objeto social sobre as opiniões, sobre o que as opiniões podem divergir. O ideal é que a imprensa comum fizesse um trabalho de difusão da informação. A gente tem percebido no Brasil hoje que não tem acontecido isso. Quando o grupo bolsonarista diz para não assistir Globo, é porque as críticas da Globo vão estar ali. E quando ele fala para assistir CNN, é porque como se o Bolsonaro tivesse sido sendo defendido na CNN. Então, o que acontece? Aquilo que seria difusão, seria apenas propagar a informação, hoje virou isso daria um excelente artigo, hein? Estou pensando aqui agora, ainda bem que nós estamos gravando isso, porque a gente pode ver isso depois. Mas percebam, a mídia hoje ela não faz muito difusão, ela faz propagação para o seu próprio grupo ou propaganda, porque é para causar o conflito, tá? Por que então? Porque está querendo convencer o outro de que aquilo que está acontecendo ali está errado. Então vamos pegar aqui a propaganda, né? Oferece uma visão do mundo claramente clivada e conflituosa, contribui para a afirmação da identidade grupal, ao mesmo tempo que constrói uma imagem negativa do outro, dos seus valores e crenças. Ou seja, hoje, aquilo que estão chamando de jornal com opinião, na verdade, é propaganda e não difusão da informação. Tá? L'Humanité desenvolve um discurso sobre a psicanálise no quadro das oposições dos Estados Unidos versus União Soviética, sendo que de um lado capitalismo e do outro comunismo. De um lado a psicologia científica e do outro a psicanálise, doutrina mística e irracional. Tá? Então seria isso. Né? Então o Humanité faria propaganda, o Hélio François faria difusão e a Lacroix, né, a Cruz, a revista católica, faria propagação, né? Então, daria um bom artigo aqui, estou pensando aqui, a amostra de como as mídias sociais no Brasil hoje não estão fazendo difusão, mas propaganda, tá? Mas isso fica para um outro momento, né? Vamos lá. Elementos formadores das representações sociais. 2 processos formam as representações sociais. Um é a objetivação e o outro é a ancoragem. Processos ligados e modelados pelos fatores sociais, tanto a objetivação como a ancoragem vão ser processos ligados e modelados pelos fatores sociais. A objetivação é como se dá. É a forma como se organizam os elementos constituintes das representações e ao processo através do qual tais elementos adquirem materialidade. Processo que se transforma o abstrato em concreto e começa a fazer parte da vida da pessoa. Ou seja, objetivar, tornar objeto. Então pegar um conteúdo que está social e ele foi objetivado, ele foi
tornado familiar. Ele foi trazido e se torna algo presente na vida das pessoas, tá? Para objetivar um objeto, para ocorrer objetivação, vão ocorrer em 3 etapas. Primeiro, uma construção seletiva. O que é isso, construção seletiva? Uma seleção, uma descontextualização, como se fosse pensar, e uma simplificação de normas e crenças. Parte da informação disponível é retida. As pessoas não sabem tudo, não veem tudo, não acreditam em tudo. Elas, para comunicação, efeito de comunicação, elas objetificam, tornam um objeto, né? Então, assim, nem tudo que nós conversamos se tornam representações sociais. Ela precisa antes ter sido selecionada pelo grupo. Isso é importante, ativar determinados conteúdos nas pessoas. Sei lá, eu não posso pegar e conversar com vocês sobre falar que tem representações sociais do jogo, sei lá, Dixit, que é um jogo que eu gosto, para os brasileiros. Peraí, vai ter quantas pessoas que jogam Dixit? Talvez você nunca ouviu falar em Dixit, está ouvindo falar agora. Ou seja, Dixit não tem representações sociais. Se eu fosse falar, por exemplo, sobre aqui, eu tenho um quadro aqui, né, do Zeus, né? Quadro construído aqui, feito por um aluno meu, ex-aluno, né, Lucas Cavalcante, tal, que deu para mim, tá lá Olympus, beleza? Zeus, ele que fez, desenhou esses Zeus aqui, tal, no computador, né, fez uma grande obra, tem vários, eu tenho recebi 6 desses quadros que representam a formação do mundo grego mitológico. Beleza. Vou fazer então pensar a representação social de Zeus no Brasil. Gente, não tem representação social. As pessoas vão falar assim, Zeus, aquele deus grego, tá, é bobagem, é literatura. Pode até tentar ali, por conta da pesquisa, né, falar alguma coisa sobre. Só que não é uma representação social, porque não diz da vida das pessoas. Agora, se eu pegar aqui fatores maiores, igual a brincadeira que eu fiz com o brócolis também, não é uma representação social, é um pensamento social, um pensamento coletivo que a gente compartilha, uma cognição social, os elementos são ali compartilhados, mas não é um objeto importante. Se eu pegasse Deus, aí o negócio muda de figura. Aborto, eutanásia, pena de morte, leis, dinheiro, aí a gente tem representações sociais. Política, a Covid, isolamento social, esses elementos que a gente vai pegar é tudo para tentar dar conta do quais são as representações sociais da pandemia. E aí a pandemia é um fator relevante, porque foi objetificado, foi pensado, as pessoas conversam sobre isso. Entendeu? Então, ele foi, né, tem uma construção seletiva desse objeto, que é tornado um esquema, estrutura das relações dos elementos da representação, e aí naturalizado. As pessoas começam a conversar sobre aquilo como se todos soubessem o que é e como que funciona. Todo mundo hoje é epidemiologista, porque tenta dizer o que o outro tem que fazer, como fazer, quem está fazendo errado, quem está fazendo certo, briga com quem acha que está fazendo errado. Então foi materializado. Os conceitos tornaram-se equivalentes à realidade. Aquilo que as pessoas pensam, elas acreditam que é o que existe. O abstrato torna-se concreto através de expressões, imagens e metáforas. Tá? Então as pessoas todas interagem com esse objeto, que então foi objetificado, né? Como se aquilo ali fizesse parte do seu cotidiano e como se todo mundo fosse, por exemplo, na Covid, epidemiologista, médico, sanitarista, como se todo mundo soubesse o que são as normas corretas, o que as pessoas têm que fazer, aquilo que ela faz é o melhor, tá? E ainda doutrinam os outros fazem propaganda ou difusão ou propaganda, difusão ou gente, ou propagação, né, do fenômeno, tá? Daquele objeto. E aí,
Então, beleza. Objetificação é tornar objeto. É pensar o termo para um processo, então, de construção seletiva, de seleção mesmo. Aquilo, então, é esquematizado e naturalizado, começa a fazer parte, então se torna uma representação. E, obviamente, ele precisa também ser ancorado. O que é ancorado? Assimilado do novo ao que existe. Então, esse processo de assimilação do novo ao que existe já é a ancoragem, que é, pensa na âncora, é pousar, é juntar, é montar um contexto. Procede-se ou situa-se na sequência da objetivação. Precede, porque qualquer tratamento da informação exige pontos de referência, a partir das experiências e dos esquemas já estabelecidos que o objeto da representação é pensado. E segue, porque a função social da representação permite, então, compreender a forma como os elementos representados constituem para exprimir e construir as relações sociais. Então, aquele objeto que foi trazido, ele acaba se tornando, então, um elemento que tem que se estar juntando com todos os outros elementos da consciência, tá? Então, ele vai se articulando, vai se ancorando no contexto social. Então, a ancoragem ela acaba funcionando para servir como uma instrumentalização desse saber. Como é que ele vai ser utilizado? Como é que ele vai ser apresentado? Tá? Vai servir a instrumentação do saber, conferindo-lhe um valor funcional para a interpretação e a gestão do contexto. Ou vamos pegar aqui esse termo da Jodelet, ambiente, e colocar, então, eu prefiro chamar de interpretação e gestão do contexto social. Tá? Tem afinidades com o conceito de categorização, né, que ambos funcionam como estabilizadores do meio e redutores de novas aprendizagens, de assimilação e acomodação em Piaget, tá? Assimilação, né, trazer a objetivação, e ancoragem seria a acomodação, né, como colocada por Piaget. Tá? Tipos de representações sociais, elas podem ser... Então, gente, assim, é difícil você pensar os objetos, as representações por meio dos termos de objetivação e ancoragem, tá? Geralmente, o trabalho de fazer um mestrado em determinada área ou um doutorado numa determinada área, utilizando as representações sociais, eu falo de uma determinada área, pode ser na psicologia social, na psicossociologia, enfim, ou a enfermagem usa muito, o pessoal das ciências médicas e comunitárias, o pessoal da antropologia, da etnografia, não importa, né? Quem vai estar utilizando as representações sociais vai estar querendo justamente identificar como é que aquilo se torna uma representação social daquele jeito, objetivação, e como que é a interferência no contexto social dessa representação que foi trazida. Então, assim, é meio complicado mesmo. Então, tipo, James, não entendi muito bem isso do que é objetivação e ancoragem. No meio do estudo, vocês vão percebendo melhor como é que isso funciona, tá? Mas, a grosso modo, muito simples, vocês estão fazendo o que com as minhas aulas de formação teórica aqui em representações sociais? Vocês estão começando a objetificar essa teoria com vocês. Por exemplo, quando você tiver falando lá com a sua mãe, né, tipo, mãe, mas isso aqui é sua representação social. Aí você, opa, era aquilo que não estava em lugar nenhum na sua vida, e aí, de repente, com as formações, eu fiz um processo aqui de difusão do conhecimento, de propaganda, até porque estou defendendo, de propagação, porque dá para perceber que tem os 3 elementos, né? Mas eu estou trazendo vocês para o grupo de pesquisadores em representações sociais, e você está começando a objetificar o conceito de representações sociais. Como você vai mudar as realidades suas interpretativas é mais ou menos como se fosse a ancoragem. Você está colocando aqui, ancorando o conceito de representações sociais que foi objetificado enquanto simbólico em determinadas áreas da vida que vão ter influência sobre outras. Né, Lara, por exemplo, que faz biomedicina, né, está começando talvez a
tentar analisar como que ela usaria as representações sociais para analisar os fenômenos da biomedicina. Por exemplo, vamos pensar aqui, né, a biomedicina mexe com alguns conteúdos que são da área de estética, por exemplo. Então, aí talvez na cabeça da Lara, ela está pensando assim, olha, eu vou talvez fazer uma pesquisa sobre representações sociais de tratamentos estéticos para as pessoas, tentando pensar aqui, como que os tratamentos estéticos se constituem como representações. Pensando o que é bonito, o que é feio, para uma pessoa ir procurar um tratamento de botox, por exemplo, ou de preenchimento. Tá? O que é beleza para as pessoas? Quem são os feios? Quem são os bonitos? Como que essas representações sociais elas vão estar funcionando? Bem, eu estou dando esse exemplo de que seria uma pesquisa foda, seria muito bacana fazer uma pesquisa sobre isso, mas falando o seguinte, olha só, né? As pessoas também representam o próprio corpo, mas esse corpo está representado através de num contexto de psicologia social, dentro de um conceito de beleza, de estética, que é construído socialmente. E a busca desse tratamento se dá por alguns motivos. E então, o que está acontecendo? Eu estou pensando na pesquisa aqui da biomedicina, a objetivação e a ancoragem dos tratamentos estéticos. Então, qual é a representação social que faz uma pessoa a fazer um botox? E, usando o conceito para esse momento aqui, a Lara está objetificando o conceito de representações sociais para os seus contextos, começa a ancorar, começa a ancorar o tipo de leitura e de pesquisa para as suas áreas e seus conceitos. Então, pegar, assimilar, entender, trazer o elemento é um processo de objetivação. E usar aquilo, acomodar nos outros contextos e falar assim, agora eu vou usar numa frase, né? Vou interpretar um determinado fenômeno com isso aqui, eu estou fazendo ancoragem, tá? É mais ou menos isso que acontece. Não sei se o exemplo ficou maravilhoso, mas foi o que eu consegui pensar agora junto com vocês aqui para tentar tornar mais palatável, né? Mais que dê para vocês entenderem mesmo essa concepção de ancoragem e de objetivação, tá? Não tem muito uma cisão, não, em Moscovici, tá? De que pô, acontece a objetivação e depois acontece a ancoragem. Elas acontecem mais ou menos em conjunto, porque quando o Pince já traz, já começa a usar nos contextos. Então, não tem uma coisa, uma cisão, né? A ancoragem depois. Por isso que a professora Elza Tecchio, inclusive aqui no slide, coloca precede e sucede. Tá? Opa, passei demais aqui. Cadê? Aqui, ó. Ela precede e segue, né? É depois. É a priori e a posteriori, né? É après e avant. O avant e après, né? Porque em francês é o contrário, tá, gente? As pessoas às vezes é uma confusão fácil de acontecer na língua francesa, né? Quando as pessoas estão aprendendo, né? Achar que après, porque o après parece antes, né? Après, avant é depois, é o contrário, né? É avant e après. Mas vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Rapidinho. Isso mesmo. Vamos lá. Tipos de representações sociais. Elas podem ser hegemônicas, ou seja, compartilhadas por todos os membros de um grupo, altamente estruturado, tá? Compartilhadas por todos os membros de um grupo altamente estruturado, um partido, uma nação, né? Sem serem sido produzidas pelo grupo. Exemplo, representação social do indivíduo como uma entidade autônoma e livre. Tipo, eu compreender que eu sou livre.
é uma representação social hegemônica, tá? Porque não tem muita discussão. Praticamente todo mundo compartilha daquela posição, daquela representação. Então, hegemônica tem um hegemônico mesmo, a ideia de que o alcance é mais naturalizado, tá? Não há conflitos. Elas podem ser emancipadas, ou seja, são compartilhadas por membros de diferentes grupos que estão em contato, são compartilhadas por membros de diferentes grupos que estão em contato. Então, exemplo, representação social sobre a loucura compartilhadas por diferentes profissionais. Então, são emancipadas, a ideia de cidade mesmo, né? De que existe um compartilhamento no grupo. As pessoas pensam sobre aquilo ali, tá? Inclusive, esse exemplo aqui é o livro da professora Denise Jodelet, né? Que é. Eu acho que eu tinha aqui pertinho. Aqui. Que é este aqui. É o trabalho da professora Denise, que é Loucuras e Representações Sociais, professora Denise Jodelet. Acho que fica ao contrário, né? Enfim, as representações sociais, loucuras e representações sociais. É um texto muito, 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 muito bacana e é referência na área também, tá? E as representações sociais podem ser controversas. O que significa isso? Elas são geradas a partir do conflito entre os grupos, né? Hoje, no que a gente chama de mundo polarizado, a maior parte das representações sociais sobre políticas, elas são controversas, tá? Né? São representações sociais, por exemplo, sobre cotas raciais nas universidades públicas, tá? Isso algum tempo atrás, até que está melhorando um pouco, mas nem tanto, né? Quando fala-se de cotas, ainda tem muita briga ainda, dependendo do grupo que você faz parte, tá? Funções das representações sociais segundo o professor Duazzi, tá? As funções ela é seletiva, justificadora e antecipatória. Seletiva porque ela traduz-se na seleção dos conteúdos que são centrais para o encontro entre grupos e indivíduos. Justificadora porque serve para justificar o tipo de relação que está sendo desenvolvida, né? Justifica, eu faço isso porque eu penso assim. Geralmente a justificativa é isso, eu faço porque penso, né? Ou penso assim porque sou, né? Penso assim porque sou deste grupo, porque sou injustiçado, porque não sei, esse tipo de relação é injusta, né? Então eu tento dar uma justificativa. E é antecipatória porque serve para descrever e prescrever o tipo de relação ou comportamento que será desenvolvido. Ou seja, é um avant, né? É um antes, né? Ó, a maneira como eu vou viver a minha vida em relação aos alimentos vai se dar dessa maneira. Por quê? Porque eu sou, como é que fala? Sei lá, vegano. Então, se eu construo representações sociais veganas, a minha relação com o alimento vai ser de representações sociais de função antecipatória. Eu estou justificando como se fosse justificar um depois, o antecipar é um antes, e o selecionar é uma maneira como eu vou lidar com aquilo ali. Tá? Essas representações sociais, elas possuem um grande leque de diversidade metodológica, tá? Até porque as representações sociais são plurais, tá? Então, eu posso pegar em revistas, eu posso fazer entrevistas, essas entrevistas podem acontecer de um bocado de maneiras, pode ser por conta de textos, pode ser por conta de atitudes, pode ser por foto, pode ser por desenho. Representação social, a gente tem uma maneira grande de estar ali entendendo ou apropriando, tá? E aí eu estou terminando, tá? Vão existir três grandes correntes de análise
a gente está falando que são uma pluralidade de metodologias, vão ter 3 grandes núcleos, tá? Um núcleo culturalista, que foi o criado pelo próprio Sérgio Moscovici e por sua discípula mais fiel, que é a professora Denise Jodelet, tá? Inclusive, gente, depois eu posso mostrar, né? Eu já fotinhos disso, né? Porque parece que eu estou contando minha própria história de vida também, né? Que começa a se misturar com isso aqui, né? Eu já tive uma oportunidade de conversar com a professora Denise Judelê já em 4 ocasiões, já de participar de momentos com ela, de tomar cerveja no barzinho com ela. Então, assim, a minha admiração é de gente com quem eu convivi, tá? Então, assim, professora Denise, a minha pesquisa, por exemplo, da tese de doutorado, ela foi lida pela professora Denise Jodelet. Então, assim, então, obviamente que eu tenho ali elementos que são, né, eu estou mais aqui na culturalista antropológica e um pouco na do professor Jean-Claude Abric, tá? Que eu uso um método de coleta de dados do professor Abric. O professor Abric é falecido, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, tá? E aqui eu conheço bem o professor Duaz, conheço bem não conheço bem, né? No caso, já fui apresentado, já conheci, já tive a oportunidade de conversar com o professor Vilhelme Duazzi, né, durante 2 ocasiões, mas assim, eu acho que a interpretação dele, para mim, é um pouco mais complicada, porque os fenômenos que eu estudo geralmente são mais facilmente interpretáveis pela metodologia culturalista e pela teoria do núcleo central e sistema periférico, tá? Que é a estruturalista, né? Estrutural. Vamos lá, o que é culturalista ou antropológica? Estuda a articulação entre as dimensões sociais e culturais que regem as construções do conhecimento coletivo. Aprender o discurso dos indivíduos e dos grupos que mantém as representações sociais, ligando-os com o comportamento e práticas sociais pelas quais essas representações sociais se manifestam. As estratégias geralmente são por exames de documentos e registros, pelos quais esses comportamentos e práticas são instrumentalizados. Os 2 principais referências, professor Sérgio Moscovici e professora Denise Jodelet. O professor Jean-Claude Abric já utiliza outra estrutura, né? Que é a estrutura das representações sociais. É um núcleo central, a estrutura que dá coerência e sentido à representação social tem um núcleo duro e resistente às mudanças, e tem 2 funções, geradora e transformadora de significados, organizadora, determinando as relações existentes entre os elementos de sua representação. E os elementos periféricos protegem o núcleo central das mudanças. Esse processo ocorre por meio da incorporação de novos elementos. Jameson, não entendi nada. Gente, na nossa pesquisa, nós vamos estar usando o Abric e o Sérgio Moscovici e a Denise Jodelet. Então, vocês vão lidar com isso aqui a todo momento. Tá? Quando a gente pergunta lá, por exemplo, quais são as 5 primeiras palavras, vamos usar um software para análise disso chamado Evoque, de evocação, e aí vamos ver certinho onde está o núcleo central, onde está o núcleo periférico, os elementos periféricos, entender como eles se articulam, entender como funciona a representação social. Então, vocês vão lidar com isso na prática da pesquisa, tá? E aí, o professor Doase se utiliza da vertente de análise dos princípios organizadores, em que as representações sociais têm princípios que organizam as variações sistemáticas dos posicionamentos individuais nos diversos elementos que formam o campo representacional. A análise dos princípios organizadores analisa isso, e podem ser os processos de ancoragem desses princípios, na vertente psicológica, sociológica ou psicossocial, né, que são atitudes, pertenças e discursos ideológicos, tá? Jameson, a gente precisa saber disso aqui? Olha, é legal, mas como a gente está falando de uma iniciação científica, não vou entrar nesses princípios aqui organizativos ou organizadores do campo representacional, segundo o professor Vilhelme Duazzi, até porque a gente precisaria pelo menos umas 2 aulas aqui para checar como é que isso acontecer, analisar alguns softwares, e então não vem ao caso, tá? Então, o que a gente pode concluir?
grande popularidade do conceito porque pode ser utilizado para investigar diferentes fenômenos sociais. Na saúde, no trânsito, no processo de exclusão, inclusão, enfim, aonde a gente for, a gente pode, os mecanismos de comunicação, a política, os fenômenos econômicos, tudo pode ser analisado por meio da teoria das representações sociais, porque quando a gente está falando de grupo e de objetos representados no grupo, então há grande concentração e possibilidade de fenômenos interpretativos. É mais ou menos isso. Vocês têm dúvidas? Querem perguntar coisas? Coloco agora, então, à disposição aqui para questões de vocês. Está tranquilo por agora? Por hora tá de boas? Vamos para pôr mão na massa, então, para vocês começarem a ver isso de maneira melhor? Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá favorável. É isso mesmo, de boas? Ah, então tá. Tudo tranquilo, né? A representação social de vocês por análise, então, é tranquilidade. Beleza, lê tudo de novo e seguir. Beleza, tranquilo. Eu ancorei já o objeto de vocês. Vocês objetivam, tá vendo como é que a coisa acontece? É muito foda. Vocês começaram a falar tranquilo, 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 tranquilo. O que é isso? Vocês pensaram uma ideia de associação de objetivação da representação social com uma ideia ancorada na tranquilidade. E isso já veio para mim, e eu estou aqui falando tranquilo também para representação social. Gente, representação social não é tranquilo, não é uma teoria tranquila. Mas que bom que vocês estão achando por hora fácil, né? Tranquilo, né? Porque isso vocês vão ter que voltar algumas vezes para vocês entenderem melhor como que o fenômeno acontece, tá? A partir então de semana que vem, a gente então começa a pensar os próximos passos. E aí eu vou pedir para que vocês coloquem bastante aí com bastante força aí na agenda de vocês, porque no dia 29, então, a gente vai começar a pensar, montar o nosso objeto de pesquisa, não objeto de pesquisa, nosso instrumento de coleta de dados, de produção de dados, né, que a gente vai começar, então, a fazer a pesquisa, tá? Então, semana que vem, espero todos vocês, porque a gente vai começar, então, a criar o questionário, as perguntas, né, pensar um esqueleto, né, e a gente vai trabalhando junto sobre isso. Beleza? Então, é isso. Grande beijo, a gente se vê, então, na semana que vem, né, na quarta, dia 29, às 10 horas. Tranquilo? Tá tranquilo? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.